Olá, para quem não me conhece, meu nome é Pamela Vitório e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estarei falando sobre hipertensão. Para quem não sabe, eu sou nutricionista, sou pós-graduada em fitoterapia clínica, então vamos começar. O que é hipertensão? Gente, a hipertensão nada mais é do que uma doença. E o que ela vai atacar? Nós podemos ver aqui que vai atacar os vasos sanguíneos, o coração, o cérebro, os olhos. Pode causar paralisia dos rins. Por quê, gente? A hipertensão é quando você está com a pressão alta. Então, ela vai atingir alguns órgãos do nosso corpo de forma que a pessoa, se ela não tratar, ela vai causar mais e mais complicações. Pode causar um problema cardíaco, problemas dos olhos, dores de cabeça, entre outros problemas. Até que, se por um dia essa pessoa não se cuidar de forma alguma, ela sim pode levar a óbito. Porém, mas isso é um extremo, ok? E a pressão, gente, ela fica a frequência acima de 140. O que é isso? 140 por 90. O famoso 14 por 9. Toda vez que você vai verificar, né, a sua pressão, vai aferir a sua pressão arterial, o que acontece? Se toda vez que você fizer isso estiver 14 por 9, lamento lhe informar, provavelmente, né, com o maior, como posso falar, sem dúvidas alguma, você está com pressão alta. E como que você vai verificar essa pressão de forma correta? Você precisa ficar sem beber água e sem comer por no mínimo 30 minutos. Você vai ao banheiro antes de você verificar a sua pressão, tá? Para urinar. Quando você for verificar a sua pressão, você vai sentar numa cadeira. Sua coluna precisa estar reta. Os dois pés no chão, tá? Nada de perna esticada. Os dois pés no chão, coluna reta. O braço esticado, encostado na mesa ou numa superfície que você consiga manter o braço numa altura não muito baixo, não muito alto. E aí a pessoa vai verificar a sua pressão. Você também não pode falar nesse momento, tá? É importante que você não fale. E outra coisa muito importante também que, além de você não poder comer 30 minutos antes e nem beber água ou nenhum outro líquido 30 minutos antes, o ideal também é que você não faça atividade física ou que você não se movimente, não fique andando muito por um período, né, de 30 a 50 minutos para que não tenha uma interferência. Para que quando a gente verificar sua pressão, aferir sua pressão, dê um valor correto. Porque, um exemplo, estou na academia. Vou verificar minha pressão assim que sair da academia. Vai dar um valor muito elevado, tá? Estou comendo, acabei de almoçar. Vou verificar a minha pressão? Vai dar um valor elevado. Então, assim, vocês precisam verificar e ficar atentos em relação a isso, para que não aconteça erros. Então, vamos lá. Outra coisa muito importante também é que a pressão alta, ela não tem cura. Então, se você está tomando seu remedinho direitinho, corretamente, sua pressão está estabilizada, se alguém perguntar se você tem algum problema de saúde e você falar que não, essa informação está errada. Você tem hipertensão, você tem pressão alta, só está controlado. Não significa que a sua pressão está controlada que você não tem essa doença. Você tem, e é importante vocês entenderem isso para que evite problemas futuros, tá? Então, minha pressão está estabilizada por causa de medicamentos. Se eu parar de tomar, ela vai elevar novamente. Se eu continuar tomando, ela vai ficar estabilizada, perfeito, tá? Então, você continua com a hipertensão, porém ela está controlada. Então, toda vez que alguém perguntar se você tem problema de pressão alta e você estiver controlada, você vai confirmar: sim, eu tenho pressão alta
e tomo tal remédio, ok? Vamos lá. O tratamento, ele vai ocorrer por medicamentos. Esses medicamentos vão ser passados por um médico. Porém, somente o medicamento não é o ideal, tá? Nós vamos falar mais em relação à alimentação mais para frente. Então, para diagnosticar a pressão alta, o indivíduo ele precisa aferir a pressão regularmente. Foi o que eu falei com vocês. O ideal é que esse indivíduo ele verifique a pressão dele 3 vezes ao dia, sempre tentar verificar nos mesmos horários. Então, manhã, tarde e noite, no horário fixo. Então, ele sabe, por exemplo, 8 horas eu vou verificar minha pressão. Então, ele vai aferir a pressão todo dia, 8 horas, durante um tempo. Normalmente, durante 1 mês, 2 meses, para que tenha uma certeza de que realmente essa pessoa está com pressão alta. Então, por que a pressão alta acontece? Então, vamos lá. A pressão alta, gente, ela pode ser herdada pelos pais. Então, é uma porcentagem bem alta. Então, você pode perceber que 90% dos casos, a pressão alta é genético. É passado de pai para filho. Então, se você... E outra coisa também, muito importante, a gente precisa verificar também os nossos avós. Então, se seu avô ou sua avó tem pressão alta, a chance de você ter também pode ser relativo, porém, é alto também. Porém, enquanto é os pais, ele pode ser maior ainda. Outra coisa também, que, vamos supor, o seu pai nunca teve pressão alta, mas quando ele começou a ficar com 79, 80 anos, ele começou a ficar com pressão alta. A gente precisa ter uma visão de que os idosos, gente, eles vão começar a adoecer de uma forma, principalmente os idosos sedentários. Então, por exemplo, o seu pai ou a sua mãe são sedentários, se alimentam de forma mais ou menos, vamos dizer assim. Quando chega aos 80 anos, eles não têm nada. Porém, quando eles fizeram 81, ficaram diabéticos e hipertensos. Significa que você vai ter? Não. Porém, se for com uma idade menor, as chances de você ter também é muito alta. Então, vocês precisam ter uma visão e saber que quanto mais novos os seus pais tiverem hipertensão, mais chances de você ter também, tá? Infelizmente, isso varia tem outros fatores, tá? Tanto a sua alimentação, sua qualidade de vida, se você faz atividade física ou não, a forma que você se alimenta, se o ambiente que você trabalha é estressante, se o ambiente da sua casa é estressante. Então, tudo isso vai interferir se você vai ter algum tipo de problema de saúde, tá? Não somente a hipertensão. Aqui nós podemos perceber que temos vários fatores, né, que vão influenciar nos níveis de pressão arterial em um indivíduo. Então, vamos ter o fumo, cigarro, drogas, cigarro eletrônico. Por que eu coloquei separado o cigarro do cigarro eletrônico? Porque são 2 substâncias, tá? Tem vários estudos já indicando que o cigarro eletrônico ele é pior do que o cigarro normal. Os 2 são péssimos, porém o cigarro eletrônico ele consegue ser pior. Consumo de bebidas alcoólicas, então quem gosta de beber muito, tá? A obesidade, o estresse, grande quantidade de sal na rotina alimentar. Então, se você consome muita quantidade de sal por dia na sua alimentação, as chances de você ficar com pressão alta são muito grandes. Níveis altos de colesterol, sedentarismo. Então, se vocês prestarem atenção, uma coisa leva a outra. Não tudo, mas vamos supor aqui, do sedentarismo. As chances de o sedentário ter níveis de colesterol alto são grandes. As chances dele ser estressado também são grandes. Isso já leva ao quê? A maioria dos sedentários eles são obesos. Então, tá vendo que uma coisa liga a outra? Então, quando a gente for avaliando, a gente precisa pensar um pouco nisso. Então, se você está assistindo esse vídeo, é porque você quer saber mais sobre esse assunto. Se você se encaixa nessas coisas aqui, você já precisa começar a ficar um pouco alerta, principalmente na sua
qualidade de vida. O que você está fazendo com a sua rotina? O que você está fazendo com seus alimentos e tudo mais? Ah, pô, eu me alimento muito mal. Vamos melhorar. É claro que quando você tem uma vida de alimentação errada, uma vida de sedentarismo, é muito difícil você mudar isso de um dia para o outro. Então, você precisa ir modificando aos poucos. E aqui, eu vi em alguns artigos que a incidência é maior em pessoas negras, tá? E na terceira idade, então foi o que eu falei, tá? 60 anos para cima. E a maior parte em homens em até 50 anos e mulheres acima de 50 anos. Então, normalmente, os homens eles ficam hipertensos antes dos 50 anos e as mulheres acima dos 50 anos. E não estou falando que todo diabético vai ser hipertenso, mas as chances de a pessoa ser diabética e ter hipertensão são muito altas. E as chances da pessoa ter hipertensão e ter diabetes são muito altas. Se não tratar, ou se eu não conseguir o tratamento, e se eu não seguir o tratamento corretamente. Então, a gente pode perceber aqui, que está escrito aqui, a pressão alta sem tratamento e se o indivíduo siga corretamente as orientações de um médico no quesito medicamento e de um nutricionista no quesito alimentação, pode ter inúmeros riscos de saúde. E aí nós podemos perceber o quê? Se você fazer o uso de medicamento e se você não tiver um nutricionista junto, a sua qualidade de vida não vai ser 100%, tá? E se você tiver um nutricionista e você não tiver um médico que passe o medicamento, também não vai adiantar. Então, precisa ser os dois juntos, ok? E aí, o que ele pode causar? Ele pode causar lesões no coração, na angina e infarto. No cérebro, ele pode causar derrame. Nos rins, insuficiência renal e entupimento dos vasos. Então, olha a quantidade de coisas que vão agravar se você não se tratar corretamente, tá? Então, uma coisa leva a outra. Então, você precisa fazer o tratamento corretamente para que essas coisas não aconteçam. Então, como você vai prevenir? Deixa eu falar de prevenção, tá? A pessoa não tem a hipertensão ainda. Então, ele vai manter o peso adequado, ele não vai consumir grande quantidade de sal diariamente, não vai utilizar temperos que realçam o sabor dos alimentos, né? Por exemplo, os realçadores de sabor, normalmente muito utilizado em alguns alimentos industrializados, e tem pessoas que também compram os realçadores de sabor para colocar em comida, em pipoca, em alimentos. Não é indicado, tá? Não utilizar temperos industrializados, praticar atividade física regularmente. Então, Pamela faz atividade física 2 vezes na semana. Não é regularmente isso, tá? Precisa ter mais atividade física. O recomendado é pelo menos 4 vezes na semana, tá? No mínimo. Abandonar o fumo, se você for fumante. É ideal que você abandone o fumo. Moderar o consumo de álcool. Então, se você bebe bebidas alcoólicas, o ideal é você não exagerar. Não consumir em grande quantidade e nem todos os dias, tá? Consome ali uma latinha, 2 latinhas no final de semana, já tá ótimo. Porém, não é o ideal você consumir todos os dias. E nem em grande quantidade. Evitar alimentos gordurosos. Controlar a diabetes, se você tiver. E evitar estresse. Eu sei que a parte do estresse é um pouco complicada. Porque hoje em dia, a grande quantidade de pressão que você tem no ambiente de trabalho, na sua casa, entre outros momentos, vai te causar um estresse. Porém, se você é uma pessoa estressada em todo o momento do seu dia, você precisa começar a rever o que está de errado no seu dia a dia, na sua vida, que você está tão infeliz ao ponto de você estar estressado o tempo inteiro, tá? Então, é importante que você tenha essa visão e comece a mudar. Sintomas.
O sintoma da hipertensão, gente, ele normalmente, ele não aparece, tipo, meu Deus, já tô hipertensa, tô sentindo que eu estou hipertensa. Normalmente, algumas pessoas, elas não sentem que tem hipertensão, ok? Mas, normalmente, a gente vai perceber que a pessoa tá hipertensa quando eles começam a sentir um pouco desses sintomas aqui, frequentemente. Então, praticamente todos os dias a pessoa tá dessa forma aqui. Então, o que vai acontecer? Ele pode... Outra coisa também que eu preciso falar com vocês. Não significa que você vai ter tudo isso que está aqui. Também não significa que vai ser em ordem. Ok? Então, vamos lá. Pode ocorrer dores no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal. Uma outra coisa que eu quero falar aqui é que a dor de cabeça, a tontura e a fraqueza pode também estar relacionada à desidratação. Então, se você não é uma pessoa que se trate, que beba bastante água, é bem capaz de você estar desidratado apenas, tá? Apenas. É um pouco complicada a desidratação. Já fiz um vídeo falando sobre água e desidratação. Então, se você quiser assistir. A desidratação, gente, é um risco para a sua saúde, tá? Então, se você só tem, tá? Dor de cabeça, fraqueza e tontura, comece a se tratar, beba mais água. Se sumir, é desidratação. É claro que vai demorar um tempo, tá? Beba bastante água durante vários dias. É claro que eu falo, beba bastante água. Não é 3 copos só por dia, não é 5 copos só por dia, não, tá, gente? É mais copos. E aí, Pamela, não passou. Eu tô bebendo 3 litros de água e não passou. Todos os dias. Tem uma semana que eu tô bebendo 3 litros de água e não passou. O que eu faço? Procure um médico. Provavelmente, talvez seja hipertensão ou outro problema de saúde. Como que você faz o controle? Aqui você já está hipertenso. Então, como que você vai controlar a sua hipertensão? Você vai manter o seu peso adequado. Então, se você está com sobrepeso ou é obeso, você vai precisar perder peso. Não consumir grande quantidade de sal. Não utilizar temperos industrializados e não utilizar realçadores de sabor. Precisa praticar atividade física regularmente. Não fumar, não utilizar drogas, não consumir bebidas alcoólicas e controlar a diabetes, se você tiver. Aqui, gente, já é o caso de você não consumir bebida alcoólica. Motivos. Quando você consome bebidas alcoólicas, ou ele vai realçar, né, ou ele vai intensificar a potência do remédio, ou ele vai cortar o efeito do remédio. Normalmente, ele corta o efeito do remédio. Então, você tá ali, você é hipertenso. Toma seu remédio todo dia. Mas você bebe. Pelo menos uma vez na semana. Não bebe. Não beba. Mas vamos supor, eu bebo cerveja uma vez no dia, na semana. Você tá quebrando o seu tratamento. Você tá prejudicando o seu tratamento. Então, o ideal aqui, você está fazendo tratamento de qualquer coisa, não beba bebida alcoólica. E quem é hipertenso, a hipertensão é para a vida inteira. Então, você não pode beber bebidas alcoólicas. Então, estatísticas, de acordo com o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico de 2017, temos a prevalência de 22,6% em 2006 para 24,3% em 2017. Nós podemos perceber que tivemos um aumento, tá? Muitas pessoas podem pensar, não é grande. Gente, é sim. Tá? Você precisa pensar que são pessoas, tá? Em 2017, 60,9% entre os adultos com 65 anos ou mais. Então, ali são pessoas da terceira idade.
foi menor entre os indivíduos com maior escolaridade, chegando a ter uma porcentagem de 14,8%. Então, o que está dizendo? Que pessoas com mais escolaridade, ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, eles não têm uma grande quantidade de pessoas hipertensas. Porém, as pessoas com menos estudos estão ficando mais hipertensas. Conforme alguns estudos, as mulheres ainda continuam sendo as mais afetadas com a hipertensão arterial. Então, nós podemos ver aqui que tem registrado 26,4% de mulheres com hipertensão para 21,7% para os homens com hipertensão. Então, a porcentagem é muito grande, tá, gente? Então, muitas mulheres estão ficando hipertensas por estresse, principalmente mulheres que trabalham, estudam, cuidam da casa, enquanto o marido ele não ajuda dentro de casa, tá? Então, vocês precisam começar a ficar alertas em relação a isso. Em 2017, as capitais com maiores valores de mulheres com hipertensão foram Rio de Janeiro, com 34,7%, Recife, 30%. Entre os homens, foram Maceió, 26,3% e Natal, 26,2%. Nós temos aqui outra estatística. Atendimento do SUS. Em 2016, foram registrados 983.256 procedimentos de intervenção e ambulatorial no Sistema Único de Saúde, gerando custo de 61,2 milhões. É muito dinheiro e muitas pessoas com hipertensão. E aqui estão os valores, tá? Gastos. E aí eu quero que vocês pensem uma coisa. Gente, em 2016, teve essa quantidade de pessoas aqui. Imagina esse ano, tá? Isso somente no SUS. Nós não estamos falando de hospitais particulares, que também deve ter. Não entra naquele valor ali. Em 2017, o Rio de Janeiro se manteve pelo segundo ano consecutivo como a capital brasileira com o maior percentual de hipertensos. Então, nós podemos ver aqui o ano, porém, nós estamos falando do ano do óbito. São pessoas com hipertensão que vieram a óbito. Então, de 2006 a 2016, nós temos a parte masculina e feminina e o total, né, juntando o feminino e o masculino. Olha a quantidade de homens que vieram a óbito. 229.953. Já o feminino, 259.895. E no total, 489.848 pessoas morreram com hipertensão. Gente, é muitas pessoas morrendo por causa de hipertensão, tá? É uma coisa que a gente precisa ficar em alerta. Então, alimentos que a gente não recomenda para hipertensos. Alimentos com muito sódio. O que é sódio? É o sal. Temperos industrializados. Caldo quinoa, sazão, meu arroz, tá? Ultraprocessados, exemplo, macarrão instantâneo, o famoso miojo, defumados, tá? E entre outros. Substituir óleos vegetais por gorduras animais. Não é recomendado substituir o óleo vegetal por gordura animal, porém, eu vou dar uma dica aqui para vocês. O óleo vegetal, o óleo de soja, de canola, girassol, você vai utilizar para frituras. Aí, todo mundo consome fritura, tá, gente? Então, o óleo você vai utilizar para fritura. Agora, vai dourar um arroz, uma cebola, use o azeite, tá bom? Outra coisa também, açúcar, doce e adoçantes em grande quantidade. Então, é uma pessoa que exagera muito nesses três aqui. Então, você precisa diminuir a quantidade. Embutidos, exemplo, salsicha, mortadela, linguiça, presunto, salame, paio, entre outros.
Enlatados. Exemplo, extrato de tomate, milho, ervilha. Aditivos. Exemplo, glutamato monosódico, que é o realçador de sabor. E bebidas alcoólicas. Aqui estão todos os sites que eu tirei essas informações estão aqui, tá? Os artigos científicos. Vocês podem perceber que a maioria dos locais que eu tirei são sites do governo, tá? E também do Departamento de Cardiologia. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham absorvido essas informações, tá? E que vocês tenham aprendido e que espero que essas informações ajudem vocês. E tchauzinho, gente. Até o próximo vídeo.